te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Cristo Jesus, passando nessa hora para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 8, vai dizer assim: Então se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Abra ainda, por favor, em João, capítulo 4, João, capítulo 4, e o versículo 34. Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quando eu estava meditando nesse texto, muito tremendo, o Senhor começou a falar ao meu coração, e eu quero trazer, um momento. Assim que o Senhor estava falando ao meu coração, para eu trazer essa palavra que Ele também falou comigo, há um questionamento, para você também nessa manhã. Do que você tem se alimentado? Qual é o teu alimento diário? A Bíblia vai dizer que Jesus, falando para os seus discípulos, ele diz: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai para ver a obra concluída. Aqui nesse texto do profeta Elias, nós vamos, você precisa entender, o que o Senhor está falando nessa manhã. O profeta Elias foge e ele vai lá para, Horebe. Ele enfrenta no capítulo 18 os profetas de Baal. E Jezabel escuta, sabe, viu o que ele fez e mandou uma mensagem tentando matar, Elias. E Elias, ele se amedronta diante daquela mensagem, diante daquela situação. E ele foge, para a caverna, todo mundo já deve conhecer o texto. E ele fica ali. E a Bíblia vai dizer que o anjo aparece, você precisa entender e ver ela no versículo, no versículo 5 vai dizer assim: Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte do Senhor. Quando nós vamos para o versículo 9, você vai ver, até o título vai dizer: o Senhor aparece para Elias, certo? Ou seja, querido, ele estava, a fuga de Elias para Horebe, ele está fugindo, de Jezabel, se esconde ali, e o anjo do Senhor aparece para ele, e o alimenta. Todo alimento que vem da parte de Deus, ele vai te trazer fortalecimento.
Sabe, existe um momento na nossa vida que nós precisamos entender que, ainda que fujamos, ainda que amedrontado pela situação, amedrontado pela algo que está acontecendo com a sua vida, a Bíblia vai dizer, querido, que ele tenta fugir, né? Fugir do propósito, fugir do chamado, fugir do que Deus tinha separado para ele. Mas a Bíblia também vai dizer, querido, que o Senhor envia um anjo para ele, para o fortalecer. Elias come, deita ali debaixo daquela árvore, adormece, não é? E o anjo de repente aparece para ele e alimenta. Mas o alimento não é dado simplesmente porque você precisa entender esse texto que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é: qual é o alimento que você está recebendo? Você está reconhecendo se o alimento vem da parte do Senhor? Se você está consciente disso, se você está recebendo o alimento da parte de Deus, pode ter certeza, esse alimento vai te fortalecer e te conduzir para onde o Senhor deseja. A segunda coisa que eu observo aqui e aprendo com esse texto é que o Senhor envia o anjo, né? Supre realmente Elias do que ele ia precisar, ou seja, de alimento para se fortalecer o corpo, porque ele ia caminhar 40 dias e 40 noites. Mas se você observar, a segunda coisa que eu aprendo aqui com o texto, o Senhor envia sim o suprimento para ele, mas Deus também envia a mensagem para você ir para onde o Senhor te quer conduzir. Observe que a Bíblia vai dizer que ele comeu aquele alimento e tornou a dormir de novo. Até esse princípio, Elias ainda não tinha entendido qual era o propósito. Talvez somente ele estava vendo o cuidado de Deus. Ele estava vendo simplesmente o suprir de Deus para a vida dele, certo? Talvez ele estava olhando, eita, eu estava aqui, eu enfrentei os profetas de Baal, e daí eu estou cansado, e aí o Senhor enviou esse anjo, me mandou esse alimento, porque eu estava necessitando de comer, mas eu me encontro sem forças. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele torna de novo a dormir, porque ainda não entendeu o que Deus estava querendo para a vida dele, a Bíblia vai dizer que o anjo novamente toca nele, e daí o anjo, por ele não ter entendido que aquele alimento era simplesmente para ele seguir, aquele alimento era específico, que era para o fortalecer, para o conduzir para o propósito que Deus queria levar ele. Aquela fuga, aquela que você vai observar que quando Jesus fala com ele, ele foge para Horebe e ele entra numa caverna. E o Senhor o chama daquela caverna porque ali não era o lugar onde era para ele estar. E então, querido, nós vamos entender que como eu e você, como Elias, que a Bíblia vai dizer lá, acho que se não me falha a memória, em Tiago, ele vai dizer assim, ó, Elias era sujeito às mesmas paixões que eu e você, ou seja, ele tinha as mesmas dificuldades, porque ele era ser humano como eu, como você. E Elias, mesmo sendo profeta, mesmo tendo enfrentado os profetas de Baal, Deus derramando fogo, né, no altar, e todo o povo viu o Deus verdadeiro, o Deus vivo, Elias recebe uma mensagem de Jezabel, e aí ele fica amedrontado e ele foge para Horebe. Querido, a Bíblia vai dizer que enquanto ele está lá fugindo em Horebe, ele se deita debaixo de uma árvore, né? Ele ali cansado, talvez angustiado, né? Assim, amedrontado também, e ele está ali naquela árvore, mas sempre vai vir o socorro de Deus para o profeta, para alguém, para os filhos que é fiel ao Senhor.
O Senhor sabe o que você tem enfrentado, o que você tem passado. E nessa manhã o Senhor está dizendo, eu estou te enviando alimento. Para quê? Simplesmente para você engordar, simplesmente para você comer e dormir de novo. Deus não tem nada com quem é preguiçoso. A Bíblia vai dizer que Elias dorme e o anjo toca novamente nele e diz, coma, beba, porque grande é a viagem, grande é a caminhada, grande é o propósito até tu chegares onde Deus quer te enviar. A Bíblia vai dizer que ele se comeu, se levantou e fortalecido com aquele alimento, vamos ver a obediência de Elias. Porque Elias mais uma vez podia comer, deitar de novo e não ouvir a direção, não ouvir, onde Deus estava querendo levar a ele. Ele podia simplesmente olhar para a provisão, interpretar a profecia do jeito que ele quisesse, porque também ele era profeta, mas não dava o direito de interpretar a profecia como que ele quisesse. Ele podia novamente deitar e tornar a dormir de novo. Sabe aquele crente preguiçoso? Sem ofender a ninguém aí, mas aquele crente preguiçoso que vai ficar deitado esperando que alguém te dê o alimento que é a palavra de Deus. Alguém que vai te conduzir, mas vai querer sempre somente comer, dormir. Comer, dormir. Mas nessa manhã, a segunda coisa que Deus me ensina nessa palavra é que, comeu, levanta. Levanta, porque grande é a jornada, grande é o propósito onde o Senhor quer te conduzir. Somente com essa comida e o teu deitar, você não vai conseguir chegar em canto nenhum, não. Precisa você se levantar, precisa você obedecer. Por isso que eu citei o outro texto, quando o Senhor vai falar para os discípulos. O Senhor vai dizer, olha, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai, até que se cumpra o propósito, a obra que Ele tem preparado para mim. O que Deus tinha preparado para Elias era falar com Elias, levantar Elias, tirar ele ali daquela caverna, porque Deus já conhece, o propósito, para onde a gente está querendo ir. Aí o Senhor dizer, aí não. Essa comida, ela tem uma finalidade. Essa comida, ela tem uma finalidade de te fortalecer. Mas não é te fortalecer para você ficar obesinho, deitado, obeso, deitado, prostrado, não. Essa comida, que é a palavra de Deus, que é Deus falando com você, ela tem um propósito de te levantar. Ela tem um propósito, querido, de te fortalecer. Ela tem um propósito de te conduzir para onde o Senhor deseja falar com você. A Bíblia vai dizer que Elias entende pela segunda vez. Elias entende que aquele alimento não era simplesmente um mimo de Deus, uma recompensa, porque Deus não tem filhos adestrado, não é como os filhotinhos animais, que muitas vezes a gente dá o bifinho, que chama, ou seja, dá a pata, e ele dá a pata, e aí você o recompensa com um bifinho. Não, querido, não. Deus não nos chamou, mas Deus nos chamou para ser covarde, mas Deus nos deu um espírito de ousadia, um espírito, querido, que quando entra em nós, que quando nos capacita, querido, a gente não teme, não, a gente vai para onde o Senhor deseja ir. Aquela comida fortaleceu a ele, porque a jornada era grande. Deus não pega leve com quem ele tem propósito, não, com quem aquele, querido, que é escolhido, que é separado, que muitas vezes a gente diz, assim, comigo parece que não é muito fácil, parece que Deus, não
não pega tão leve, não é? Porque Elias estava ali, ó, enfrentou aqueles profetas de Baal, né? Aquele povo, e agora ele recebe uma mensagem e ele teme. Aí Elias não era mimadinho não, ele era profeta escolhido por Deus. Ele, entende, em nome de Jesus, sem ofender ninguém, tá ok? Ele não era, sabe, aqueles profetas mimados, querido, sabe assim, birrento, que aí, porque eu fiz isso, né? Eu acho lindo, né, o trabalhar de Deus, porque quando Elias diz assim, mataram-se todos os profetas, só restou eu. Eu disse, como? Quem disse a você que só restou você? Tem mais 100, porque esqueci agora o nome de um soldado que coloca 50 na caverna, 50 em outra caverna. Alimenta com pão e água, ou seja, tu não está só não, eu não estou só não, porque Deus tem separado os profetas, Deus tem separado aqueles que Ele tem escolhido. Sabe, querida, às vezes tem profeta, tem pessoas que não têm nenhum direito, né, assim, de chorar, porque Deus sabe para quem dá, Deus sabe por quem Ele escolhe, porque Ele não nos deu um espírito de covardia, de qualquer coisinha a gente já se amedrontar, querer parar, mas o Senhor está dizendo, ei, esse alimento não é para você ficar gordinho e deitar de novo, não, que eu não crio filho preguiçoso, não, vai, levanta, come, levanta e agora vai. E a Bíblia vai dizer que é algo tão, que sabe, eu gosto muito dos detalhes, né, que a Bíblia traz para as nossas vidas, a aprendizagem que o Espírito Santo nos ensina. Querida, ele comeu aquele alimento, fortaleceu ele, e ele deixa bem claro, porque Deus, Ele não engana ninguém não. Deus não passa a mão, Deus não faz como algumas pessoas, né, assim, que muitas vezes se maqueia, né, assim, e a gente às vezes pensa que não é, mas na verdade é aquilo, né, assim, e aí Deus vai dizer para ele, essa comida, tu vai andar 40 dias e 40 noites. Pense aí, você triste, pense aí, você passando por um deserto, aí Deus te concede uma bênção, e aí você, nossa, eu vou comer aqui, vou deitar de novo, seu, epa, vai, come, se fortalece com esse alimento, porque a caminhada ainda é longa, ainda tem 40 dias, tem 40 noites para você caminhar, para chegar no propósito que eu quero, para chegar no Monte Horebe. Olha lá, escuta, não sou eu que estou dizendo não. Ele vai dizer assim, então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Querido, não pense você que é fácil chegar no propósito, né, de Deus. Muitas vezes não. Muitas vezes, olhe como vai ser difícil. Mas sabe que o Senhor sempre vai mandar o alimento que vai nos fortalecer para que nós tenhamos nele, no Senhor, a capacidade de chegar no Monte Horebe. No Monte Horebe, onde era o monte de Deus, onde Deus quer falar. Ele deseja, querido, estar te alimentando com a palavra, Ele está te alimentando, está te fortalecendo, sabe? Ele está nessa manhã dizendo assim, levanta, não é comeu, não é para deitar de novo não, é comeu, levanta-se, porque ainda há 40 dias e 40 noites que você vai caminhar, mas esse alimento vai te fortalecer, esse alimento você não vai precisar beber mais água, não vai precisar se alimentar de novo, porque esse alimento vai te fortalecer de uma tal maneira que você vai conseguir chegar no objetivo, no alvo, onde Deus deseja que você esteja. A Bíblia vai dizer que ele chega no monte de Deus, no Monte Horebe, no monte de Deus. Quando a gente vai ler o restante do texto, né, nós vamos observar que Deus fala com ele.
ele chega ali naquele monte e ele entra naquela caverna. Eu quero te dizer nessa manhã que quando você entender o que o Senhor falou para os discípulos, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Querido, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. Querido, quando eu e você entender que esse alimento, essa palavra diária que o Senhor está dando para a tua vida, não é simplesmente para você comer e deitar, mas essa comida é para te fortalecer, para que você vá para a caminhada e você vá para o alvo, que é o Monte Horebe, né? Assim, aqui eu estou falando, né, baseado no texto, o monte onde está o Senhor, porque lá o Senhor vai falar com você. Lá você vai ver o propósito de Deus sendo revelado na tua vida. Lá você vai ver, sabe, que verdadeiramente Deus te escolheu, que verdadeiramente Deus te separou. Mas, querido, você precisa entender que esse alimento há uma condição para que Deus se revele, para que Deus se mostre para ele. Obediência. Observe, querido, que a Bíblia vai dizer que a primeira vez ele comeu, ele que interpretou que aquele alimento era simplesmente para ele comer, era um mimo de Deus, era simplesmente um suprir do Senhor para a vida dele. Ele come e deita. Ele era profeta, tá, querido? Ele come e deita. E a Bíblia vai dizer que Jesus, né, envia o anjo e o anjo toca ali de novo e diz assim: come, bebe, levanta-se, porque grande é a jornada. Você vai chegar onde Deus quer, mas você só vai chegar quando você ser fortalecido pela palavra de Deus, quando você ser alimentado pela palavra de Deus. Não vai ser fortalecido, você não vai chegar no alvo, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? A espera, a confiança de uma autoridade, Deus pode até usar, isso eu acredito, Deus pode até usar, mas você só vai chegar quando você for fortalecido pelo Senhor. Por isso que Paulo, quando ele diz em Filipenses 4,13, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabia, querido, que a fortaleza dele estava no Senhor, era em Deus que ele ia encontrar essa fortaleza, é se alimentando da palavra, é buscando a presença de Deus, é indo, é obedecendo o que Deus tem dito para você. Observe, querido, que o Elias, como profeta, ele podia até falar para Deus, porque você que está aí, você pode até estar retrucando, você pode até estar também falando, porque somos seres humanos, né? E como Elias também era. Observe que Elias, ele não deita de novo. Ele não diz para o anjo: anjo, deixa aqui que eu vou falar com Deus. Eu não estou muito legal. Eu estou sendo ameaçado, né, assim, por Jezabel. Ela quer matar, né? Ela matou os profetas e agora quer me matar, sabe? Deixa eu aqui. Traz de novo o alimento, deixa eu me deitar de novo, deixa no meu tempo, porque tem gente que é assim, né? Deixa o meu tempo, Senhor. Não, querido, não. Elias, ele simplesmente come novamente, mas ele se levanta e vai. A Bíblia vai dizer que ele se levantou e ele foi sabendo que 40 dias ele ia andar, 40 noites ele ia andar, até chegar ao Monte Horebe. Olha, querido, Deus está falando para você aí, Ele está te dando o alimento, Ele está te fortalecendo, Ele não está mentindo, Ele não está te enganando, que ainda para chegar no alvo, ainda há uma caminhada, ainda há um processo, mas saiba que você vai estar sendo fortalecida pelo Senhor. Você vai conseguir passar esses dias, sabe, esse tempo que a gente não sabe, porque o meu tempo não é o teu tempo, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Mas Ele está dizendo assim, fortalecido com essa palavra. Não é porque eu estou dizendo, é porque a palavra de Deus
que nessa manhã está falando com você. Ele está dizendo assim, ó, com esse alimento você vai conseguir, você vai ter capacidade de se levantar e andar os 40 dias, as 40 noites, porque esse alimento vai suprir a tua vida de tal maneira que no meio do caminho você não vai ficar arrependido. Poxa, está faltando quantos dias? Você não vai estar dizendo assim, peraí, dei o primeiro dia, o segundo, ai, ainda falta uma contagem regressiva, sabe? A ansiedade não, porque você vai estar tão fortalecido no Senhor que você vai até curtir a viagem, você vai até curtir esse tempo, porque esse tempo Deus vai estar falando contigo, esse tempo você vai estar sentindo a presença de Deus, você vai estar admirado como você ainda não tem sede, como ainda você não está com fome, como você ainda não está cansado, para refletir que o alimento que Deus traz para a tua vida, Ele te fortalece, Ele te põe de pé, Ele te levanta, Ele te conduz para onde o Senhor quer, para a direção onde Deus deseja falar com você. E talvez você esteja dizendo, tá certo Deus, mas fala então aqui, querido, Deus quer falar com você lá em Horebe. Então querido, olha, deixa Deus te conduzir para onde Ele quer. Mas isso só vai ser possível, isso será capaz, porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele só vai ser capaz quando você entender que a tua comida, que a tua bebida é fazer a vontade de Deus, até que se cumpra, até que você veja a obra de Deus sendo realizada, sendo feita, chegar no objetivo que Deus quer, sabe? E nesses 40 dias, nessas 40 noites, você poder refletir, você poder, sabe, receber da parte de Deus e glorificar o nome dele, dizendo, Deus, assim como Josué disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Você reconhecer, querido, que o Senhor tem usado a minha vida, tem usado outras vidas, sabe, para trazer o alimento para você, que muitas vezes você tem comido, até ontem comeu, deitou e prostrou, aí Deus está me usando de novo, epa, come de novo, mas olha, não se deita de novo não, vai, se levanta, porque essa comida vai te fortalecer, para te conduzir onde o Senhor quer te conduzir, onde o Senhor te quer te colocar, mas há uma necessidade de uma obediência, há um entendimento que você precisa obedecer, porque se Elias ficasse murmurando, Elias ficasse se lamentando, Elias ficasse prostrado, ele não chegaria a Horebe, ele não chegaria ao monte do Senhor, ele só ia simplesmente se alimentar, deitar de novo. Mas Elias deseja obedecer, mesmo sabendo que ainda teria 40 dias, 40 noites para ele caminhar, mas ele desejou obedecer. Sabe por quê? Porque ele queria chegar ao Monte Horebe, ao monte de Deus. Ele queria chegar onde Deus queria que ele estivesse. Ele queria chegar na vontade do Pai, na vontade de Deus. Ele queria chegar aonde o Senhor queria falar com ele, aonde o Senhor queria o colocar, aonde o Senhor queria que ele chegasse. E ele disse, eu desejo, eu renuncio essa minha dor, eu renuncio esse meu cansaço, eu renuncio esse medo, porque esse alimento me fortaleceu. Ainda que eu tenha que andar 40 dias, ainda que eu tenha que andar 40 noites, eu vou andar, porque esse alimento vai me fortalecer para eu chegar na presença de Deus, para eu chegar onde Deus deseja falar comigo, onde Deus deseja realizar o milagre dele, onde a presença dele vai ser manifesta, vai ser glorificado na minha vida. Querido, nessa manhã, levanta-se. Se alimentou, não deita de novo, porque se você deitar de novo, por misericórdia, se for plano de Deus, Ele vai de novo falar com você, Ele vai tocar de novo na tua vida, né? Ontem, no nossa live, muitas pessoas disseram que foi muito forte, que Deus falou, foi algo muito tremendo, né? Assim, ontem o nosso culto na live ontem à tarde, né? Mas hoje nessa manhã, quando eu estava meditando, eu disse, mas Senhor, o Senhor até falou ontem, não é assim? E o Senhor disse, observa, mas teve pessoas que comeram
receberam, mas deitaram de novo. E por isso eu quero lhe usar de novo nessa manhã, Adriana, para trazer o alimento e dizer assim, agora coma e levante-se. E não engane não, que ainda vai ter um percurso para seguir, mas não vai ser difícil, sabe por quê? Porque você vai estar alimentado, você vai estar fortalecido pelo Senhor, e esse alimento vai te capacitar a chegar à presença de Deus, vai chegar no objetivo, vai chegar no propósito onde Deus deseja que você chegue. Que Deus abençoe a tua vida, né? Que você possa ser um agente abençoador, que você transmita nessa palavra para um monte de pessoas que talvez esteja entendendo, né, que o que Deus está suprindo, o que Deus está levando, o que Deus está dando, né, é simplesmente para comer e deitar. Né? Conduz essa palavra, né? Seja um agente abençoador, transmite essa palavra para um monte de pessoas que nesse momento se alimentou e deitou, mas que Deus está dizendo assim, ó, levanta-se, come, porque grande é a jornada, mas você vai chegar aonde eu quero que você chegue, né? Seja um agente abençoador. Obrigado, Angélica, obrigado, Camilinha, a Bruninha, a pastora Cris, a diaconisa Andréa, que hoje, né, eu soube que ela tem colocado também lá nos stories dela, né, essa palavra tem sido canal de bênção, não para eu ser conhecida, mais uma vez eu te digo, tá certo? Não para que eu seja conhecida, mas para que o nome de Deus, para que a palavra de Deus chegue para vidas que precisam ouvir da palavra de Deus, né? Temos lá no canal, né, do YouTube, Unidas do Senhor 2, né? Vai lá, se inscreve, assina, compartilha, né? Curte, como Jó, né? Assim, sempre tem ouvido as mensagens, Rejane e outras pessoas, né? Assim, que tá lá escrito no canal, que compartilha. Ivanilza, que ontem, né, tava colocando a live do culto, né, bem alto para todo mundo ouvir, né? Seja esse canal. Se você não consegue, se você tem dificuldade, se esse não é o teu chamado, de estar falando em público para ministrar. Ontem a pastora Cris estava falando, né, assim, que ela tem dificuldade de estar aparecendo no áudio, e aí ela disse para mim, né, tu já está plena, tu fica tão à vontade. De realmente, como as pessoas não nos conhecem, quem nos conhece é o Senhor, não é, querido? Mas quando a unção de Deus desce sobre as nossas vidas, é Ele que nos capacita. Você está aí, você nem imagina como eu estou aqui, não é? Mas pelo amor de Cristo, em obediência a Cristo, eu estou aqui trazendo essa palavra para você. Chama lá outras pessoas, curte, compartilha, né, assim, para que esse vídeo seja, né, enviado para tantas pessoas e pessoas possam ser alcançadas, né, com a palavra de Deus. Talvez, como eu tenho aprendido, né, assim, na minha simplicidade, do meu jeito de ministrar, do meu jeito de falar, talvez seja a linguagem que alguém vai entender, e aí Deus está querendo usar também a sua vida, para que você abençoe outras vidas. Que Deus te conceda um dia de excelência, do favor de Deus, do fortalecimento do Senhor, porque eu sei que essa palavra tem endereço certo. Deus não erra o teu endereço, Deus não erra o que Ele quer falar com você, Ele não erra o alvo. Eu posso errar, mas Deus não. Ele sabe o alvo que quer atingir, e nessa manhã Ele está falando com você. Se alimente, se fortaleça dessa palavra, se levante, não só coma e deite, mas se levante, né, e siga, né, a jornada que Deus tem preparado para você chegar lá no propósito, no Monte Horebe, onde vai estar a presença de Deus, e dali Ele vai falar com você, a glória dele vai ser revelada na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por você, né, que é do meu ministério, você que é do nosso grupo, né, não do ministério, mas do grupo, né, você que simpatiza, né, com a pastora e tem escutado essa mensagem. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada a você que está aí, né, vendo ao vivo, né, essa palavra do dia, né, assim, está aí curtindo, está confirmando que Deus falou com você, né, assim, que Deus esteja abençoando a tua vida, né, que o seu dia seja um dia de excelência, onde você possa ver o fortalecimento desse alimento na tua vida, sabe?
sabe, encher, o derramar da unção de Deus sobre a tua vida e você chegar no alvo em que você está chegando. Eu acho que é Diana, né, que está dizendo, Deus abençoe, muito obrigada, Diana, né, assim, que a Adriana, né, que sempre tem acompanhado também, recebido da parte de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um excelente dia na paz de Cristo Jesus.